Igreja, nesta tarde Deus está falando conosco, não tenha medo, tão somente creia. Deus está falando para a igreja nada para não temer, porque Ele é conosco. Tão somente nós venhamos crer naquilo que Ele tem falado conosco, naquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. E o que Deus tem liberado sobre as nossas vidas é palavra de vitória, é palavra que esta guerra não somos nós que temos que pelejar, mas Ele peleja por nós. Aleluia. Ele é o dono da peleja. Ele é o dono da guerra. Ele é o dono da batalha. Ele peleja por mim. Ele peleja por você. Deus, Ele tem vitória nessa tarde para mim e para a tua vida. Não é como a nossa vida nesta tarde. Se eu e você veio neste lugar com o propósito de ouvir a voz do Senhor falar conosco, nós vamos sair daqui com posse de vitória. Igreja, eu vou falar que para chegar aqui, imagine o impedimento que foi. Eu estava ali, a irmã já tinha feito o convite, já tinha falado com ela ali, eu falando com a Neide, para a gente ali agilizar as coisas, dar no telefone, ajeitando a comida ali para minha filha ir para a escola na correria. De repente caiu um pedaço de gesso, igreja, de cima do teto da minha casa. A casa não foi velha, não. Estava bonzinho lá o teto. Como se uma faixa dessa daqui, mais ou menos de 1 metro. E eu tinha, igreja, Deus me deu um grande livramento. Tinha colocado uma panela de óleo, só que eu conversando com a Neide, o óleo esquentou demais. Eu falei, mas esse óleo já queimou, então eu vou passar com a panela de trás, vou colocar um óleo novo para fritar a carne. E ali eu coloquei o óleo para trás, coloquei de novo na frente, já tinha esquentado, colocado a carne. Igreja, e ali caiu um pedaço de gesso, do nada, em cima da panela de gordura que estava atrás. Eu estava com uma blusa de frio, aí o cabelo estava meio solto. Igreja, imagine, voou gordura para todo lado. Eu estava quase com caneta, eu dei um grito assim, né? Eu tomei um susto. Meu Deus, o que é isso? E ali eu olhei, a igreja tinha sujado tudo, os azulejos ali da cozinha, o fogão, a poça de gordura, o chão. E ali eu olhei para a porta da cozinha, para a lavanderia, eu falei, misericórdia. Aí veio meu coração, nossa, vou desmarcar aquele nome, porque não vai dar tempo, eu vou ter que limpar isso tudo. E agora? Eu falei, não, mas eu dei minha palavra, eu vou ter que estar lá. E eu vi que foi entendimento, igreja. Eu falei, não, eu vou. Mesmo que eu me atrasei, mas eu cheguei aqui para a glória do Senhor. E ali a nossa amiga Fabiana, ela tinha mandado mensagem, eu não tinha visto, mas depois que ali eu tomei um banho rapidinho, que eu tinha que lavar o cabelo, eu fui ver a mensagem dela, ela já não vai dar para mim ir, porque o fio do chuveiro queimou. Eu falei, Jesus, misericórdia, porque do lado do outro, a vitória é grande. E ali, igreja, eu falei para ela o que tinha acontecido. Aí ela falou assim, gente, então vou lá na minha filha tomar um banho rapidinho daqui. Eu falei, dá, então vai lá rapidinho que vai dar tempo. Igreja,
E assim como Jairo, ele foi até Jesus, clamar a Jesus, porque ele sabia que Jesus podia fazer um milagre na vida da filha dele. E nós estamos também clamando ao Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus clamou. Assim como Jairo se achegou a Jesus, nós também nos achegamos a Ele e estamos clamando, lhe suplicando, lhe pedindo por um milagre. E a palavra dele fala: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o nosso Deus é um Deus grande, o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus que tem todo o controle em suas mãos. É um Deus que não perde batalha. É um Deus que vê tudo, contempla tudo. Um Deus onisciente, um Deus onipotente. É um Deus tremendo. Ele está em todos os lugares. Ele vê tudo. Sabe naqueles momentos que ninguém vê? Só Ele, é só você e Ele. Ele está te contemplando, Ele está te ouvindo. Sabe naquele momento que você está enfrentando aquela situação, não tem ninguém ali para você falar. E você vai no seu campo ali, dobra o seu joelho, começa a falar com o Senhor ali, Ele está te ouvindo. O Espírito Santo está ali. E Deus está falando aqui, você não está sozinho. Ele é contigo. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo a tua oração. E Deus fala para ti não temer, amado. Porque tem temido o inimigo de cantar a basuriana. Deus não tem falado que é contigo, inimigo cantar. Deus não tem falado que é contigo nessa trajetória, nessa caminhada. Então por que está deixando o teu coração se desesperar? Então por que está deixando o teu coração, aleluia, entrar no desespero e tirar o foco do Pai que está contigo? Deus está falando: essa tempestade ela não vai te afundar. Essa tempestade, aleluia, não vai levar você a naufrágio. Sabe por quê? Ele está conduzindo o teu barco. E quando o Pai está conduzindo o barco ele não afunda. A tempestade pode vir, pode chacoalhar, pode balançar de um lado para o outro, mas não vai afundar. Ele está remando. Ele está contigo, Ele está te conduzindo. E a tempestade só vai até onde Ele permite. O vento balança só até onde Ele permite. Não se preocupa, porque o vento não vai soprar, não vai te arrancar, porque Deus não vai permitir. Aleluia, as ondas só vai até o limite. Se você tiver 1,80 m, não se preocupa que o problema não vai chegar a 2 metros, porque Deus está ali te guardando. Não vai vir sobre a tua vida aquilo que você não possa suportar. Mas se você confiar, você vai ter experiência extraordinária com o Senhor. Você vai contemplar o poder, a glória dele agindo ao teu favor. Sabe quando o Senhor Jesus ordenou que os discípulos fossem adiante, entrassem no barco e atravessassem no outro lado que ele iria depois? E ali fala em
você, mas você vai chegar. Glória! Ele tem que abrir os seus olhos espirituais para você ver face a face, mas você vai chegar. Aleluia! Porque muitas das vezes nós estamos caminhando, mas a tempestade é tão grande, a situação é tão ferrenha, os problemas é tão grande, e parece que nós não estamos vendo Jesus. Parece que nós não estamos vendo Ele do nosso lado, tudo parece estar fechado. Mas Jesus está bem ali. Ele está bem ali do nosso lado, juntinho, caminhando lado a lado. Graças a Deus, aleluia. E se for preciso abrir o mar, Ele abre. Se for preciso abrir caminho, Ele vai abrir, mas eu e você vai passar. Se for preciso, aleluia. Sabe aquela oração que Eliseu fez para o servo dele, a qual os inimigos rodeou ali? Eliseu, porque tudo que o rei da Síria tramava contra o rei de Israel, Deus revelava a Eliseu e Eliseu contava para o rei de Israel. E ali o rei da Síria foi para prender, pegar Eliseu. E quando o seu moço levantou bem cedinho, viu aquele exército ali. Glória a Deus, aleluia. Aquele exército, cavalos, carruagem, cercando a cidade de Dotã para pegar o profeta. Aquele servo do profeta, ele temeu porque estava olhando com os olhos da carne. E ele pôde enxergar somente o inimigo. E quantas das vezes nós temos olhado somente com os olhos da carne e não temos olhado com os olhos espirituais? Glória a Deus. E se for preciso fazer essa oração que nós venhamos fazer, como Eliseu fez, Senhor, abra os seus olhos para que ele possa ver, porque Eliseu falou para ele: não tema, porque maior é o que está conosco do que aquele que está conosco. E ali o que aconteceu? Os olhos daquele servo foram abertos. E quando ele olhou, ele viu um exército de anjos, carruagens de fogo, da parte do Senhor. Era muito maior o poder a qual estava com Eliseu do que o poder do inimigo que foi para matá-lo. E nesta tarde Deus está falando conosco. É muito maior o poder de Deus na tua vida.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, mas na medida que eu e você depositar 100% a nossa confiança no Senhor, nós vamos passar por todos os obstáculos. Oh, glória, vamos passar glorificando, vamos ter experiências extraordinárias com o Senhor, vamos conhecer a cada dia esse Deus de poder e glória. Aleluia, Jesus. Porque para Ele não há impossível. Glória a Deus. Para Ele não há coisa demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Glória a Deus, aleluia. Ele tem o controle de tudo. Glória a Mesmo que muitas vezes nós queremos estar com o controle na mão, mas quem tem que estar com o controle é Jesus. Oh, glória, E nós aleluia. queremos tomar conta da situação, ter o controle na palma das nossas mãos e nós não conseguimos. Sabe por quê? Aleluia, Nós Deus. somos limitados. É, Jesus, aleluia. E tem coisas que com a força do nosso braço nós não podemos vencer. É, Jesus, aleluia. Tem coisas que com a nossa sabedoria nós não vamos conseguir Oh, glória a ter Deus, êxito, aleluia. ter resultado. Tem coisas que da nossa maneira nem adianta tentar que não vai dar certo. Mas quando nós pegamos tudo e colocamos nas mãos do Senhor, Aleluia, faça por Deus, mim. oh, glória. Senhor, age por mim. Eu não sei como, mas o Senhor sabe. Deus tem a melhor forma de fazer. Amém. Deus tem a melhor forma de tratar. E Ele faz. É como Ele quer. Meu Deus, aleluia. Nós não temos que ensinar Deus a fazer. O barro não tem que discutir com o oleiro, ensinando ele como ele deve fazer, da forma que ele deve fazer, não. Só deixa o oleiro fazer. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, o vaso, construir o vaso, porque vai sair um vaso de Oh, ouro, glória a um Deus, vaso aleluia. lindo para a glória de Deus. Aleluia. Deixa ele te conduzir. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deixa ele trabalhar por você e pelejar as suas guerras. Glória a Deus. Eu vejo pessoas aqui se desgastando porque tem tentado lutar com as forças dos seus braços e Deus está falando, deixa eu lutar por ti. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu fazer minha decantanai. Glória a Deus. Não precisa se desgastar, amasso de minha decantanai. Oh, glória a Deus. Eu vejo a cantarabaço de andarabatai. Você já sem força, porque está assim? Porque não está deixando ele fazer. Porque não está deixando ele conduzir o teu barco. Porque não está deixando ele direcionar a tua vida. O que Deus tem é bem maior. O que Deus tem é bem melhor para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, nós podemos ver somente o agora, mas Ele vê o amanhã, Ele vê. É, Jesus. Aleluia. Aleluia. E tem coisas que Deus faz e nós pensamos que aquilo, meu Deus, mas por que isso? Tem coisas que Deus permite que está doendo em nós, mas nós vamos sorrir mais tarde. Glória a Deus. Vai Aleluia. ser para o nosso bem. Aleluia, glórias a Deus. Glória a E ali aqueles discípulos desesperados, aleluia, glórias a Deus, pensando que ia naufragar, aleluia, glórias a Deus, e Jesus foi de encontro com eles, e Jesus disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Oh, glória. Aleluia. E o Senhor está falando
Aleluia, Deus. Oh, glória. Se alegra. Eu sei que não é fácil falar se alegra no meio da tempestade, se alegra nessa situação, mas se alegra porque Ele é contigo. E Ele está na situação e Ele vai te dar vitória. Porque quando nós nos alegramos, sabe o que nós mostramos para o Senhor? Senhor, eu estou confiando. Oh, glória. Senhor, eu estou acreditando. Não importa o tamanho da dificuldade, Senhor, eu me alegro porque eu já tenho vitória. É isso, igreja. É a certeza daquilo a qual nós não vemos, mas aquilo a qual nós esperamos. Então, se eu espero, eu creio que aquilo eu já conquistei. Eu creio que eu já tenho aquilo e aquela vitória já é minha no nome de Jesus. Então, se eu já creio o que eu vou fazer, eu vou me alegrar. Eu vou me regozijar. Até culto de agradecimento eu vou fazer, porque eu creio que meu Deus já me deu vitória. E é onde nós confundimos o inimigo. É onde a qual Satanás está lá soprando. Você vai perecer, você não vai conseguir. Mas nós colocamos a nossa fé em prática. Aleluia, glórias a Deus. E é onde Deus nos honra. Amém, Jesus. Como Abraão foi honrado por causa da fé, porque ele creu. Igreja, creia nesta tarde que grandes coisas Deus está fazendo por nós. Deus está liberando palavras sobre as nossas vidas. Vamos crer no poder desta palavra. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Por mais que aqui nesta hora não estamos vendo nada, mas os olhos espirituais vamos ver grandes coisas estão acontecendo. Aleluia. O mundo espiritual está se movimentando ao meu e ao teu favor. Glória a Deus, aleluia. Grandes coisas Ele está fazendo por nós nesta tarde. Eu creio, Jesus, aleluia. Aleluia. Não vamos deixar que essa palavra, ao sairmos lá fora, ela venha a ser roubada do nosso coração. Aleluia, Jesus. Com a situação a qual o diabo criar, com aquela situação a qual vamos deparar, que estamos enfrentando, não, mas meu Deus liberou uma palavra. Foi Oh, uma glória a palavra. Deus, Eu aleluia. creio que Ele já me deu vitória nessa situação. E começa a louvar, começa a declarar a vida na tua boca. Começa a declarar a palavra de Deus. Porque você vai ver o que vai acontecer. Amém, Jesus. Aleluia. E aí o Senhor falou, Pedro falou para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir contigo. E Jesus mandou, liberou aquela palavra: venha, Pedro. E aí o vento soprava muito forte, Pedro saiu do barco e começou a caminhar. Mas o vento estava ali com muito ímpeto, com muita força. E olha o que Pedro fez. Que nós venhamos aprender com Pedro a nunca olhar para a força do vento Glória a Deus. e tirar os olhos de Jesus. Porque se Ele mandou, Ele se responsabiliza. Jesus não tinha mandado Pedro ir ter com Ele, Jesus se responsabilizava de manter Pedro em cima das águas. Mas Pedro tirou a atenção, o foco. E quantas das vezes Satanás quer tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco de Jesus? É, Deus. Muitas das vezes a situação, o problema quer tirar a nossa atenção, quer tirar o nosso foco. E Jesus está falando aqui nessa tarde: olha somente para Ele. Olha somente para Ele, porque Ele tem vitória para a tua vida. Glória a Deus. Ele tem a solução, Ele tem a resposta a qual você precisa. Pedro, ele olhou e Pedro começou o quê? A afundar. Por causa do vento. Aleluia, e temeu. Quando ele olhou, porque quando nós reparamos no problema, parece que aquilo toma a nossa atenção e o medo começa a entrar. É, Jesus. E quando o medo começa a entrar, a nossa fé parece que começa a diminuir. Porque nós começamos a reparar mais no problema, mais na situação, do que mais no nosso Deus que tem todo o poder. Que está conosco, que nos garante vitória. E o segredo é olhar somente para Ele. Não desviar
sofisma, mentiras de Satanás, a qual vem contra nós para tentar nos intimidar, nos amedrontar. Porque Ele sabe quem nós somos em Cristo Jesus. Ele sabe o poder que a igreja tem na massa rebelião e cantarão. E muitas das vezes nós não temos usado as armas a qual o Senhor nos deu na massa rebelião e cantarão. Que nós venhamos colocar em prática, igreja, aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado, a usar essas ferramentas extraordinárias, essas ferramentas poderosas que Deus nos concedeu, e vamos ter vitória, vamos sobressair de qualquer situação, porque essas armas são extraordinárias. E muitas das vezes não damos crédito, oramos e pensando que Deus não está ouvindo, mas Deus fala, Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo, somente confia na massa, porque muitas das vezes clamamos, colocamos na mão do Senhor, e nós mesmos vamos lá tirando. Aleluia, começamos a confessar, a decretar derrota, a confessar derrota, falar que não adianta orar, que não vai dar certo, que não vai conseguir, começa a falar 1001 coisas negativas. Ei, peraí, cadê Deus na situação? Você não tem confiado? Você não colocou nas mãos do Senhor? Porque fala na palavra de Deus, tudo que nós pedimos em oração, devemos crer que assim vai ser conosco. Então comece a agradecer, comece, aleluia, a acreditar, a confiar que Ele já fez. Amém, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E ali, igreja, a hora já foi. Resumindo, Jairo, aleluia, glórias a Deus. Ele, aleluia, glórias a Deus. Aconteceu ali que a mulher do fluxo de sangue, ali veio também a receber um milagre no meio daquela situação a qual Jesus estava indo para a casa de Jairo. E ali houve, como se diz, um imprevisto, um contratempo, que atrasou mais Jesus chegar, mas Jesus nunca atrasa, Ele chega na hora certa. Não pense que Deus está atrasando na situação, não. Aleluia, na hora certa. Se nós não estamos tendo fé para confiar, para esperar no Senhor, que nós venhamos pedir, que nós venhamos meditar nessa palavra, porque a fé vem através de ouvir essa palavra. E nós vamos confiar, crer e vamos alcançar a vitória. Porque se nós parar, se Jairo tivesse falado, não, Jesus, não adianta mais, ela morreu. Aleluia, glórias a Deus. Se ele tivesse desistido, mas Jesus falou para ele, Jairo, não temas. Jairo, dá ouvido para que eles falam, mesmo que ele está falando que a sua filha Jairo morreu, não tem mais jeito para o homem, Jairo, mas para mim tem jeito. Aleluia. Mas para mim tem jeito, Jairo. Eu sou o dono da vida, Jairo. Eu tenho proteção da morte, Jairo. Mas está no meu controle, Jairo. Você crê, porque se você crê, eu posso ir lá e tocar na tua filha e ela receber vida novamente. Igreja, e assim aconteceu. Jairo, ele creu no que o Senhor falou para ele. E quando chegou lá, aquele povo estava em pranto, estava ali pranteando, chorando a morte daquela menina. E Jesus falou, por que choras? Ela não está morta, mas ela apenas dorme. Glória a E Deus, quantos aleluia. riram do mestre? No dizer, ele está ficando louco. Nós podemos ver, a menina está lá gelada, sem vida, e ele chega e fala que a menina apenas dorme. Glória a E Deus. o que me chama a atenção é que Jesus separou pessoas ali para estar com ele naquele momento, não foi qualquer um. E o que me chama a atenção, igreja, não é qualquer um que vai estar na mesma fiação que nós. Não é qualquer um que vai estar na mesma fé que nós ali confiando e crendo. E nós, como devemos fazer com Jesus? Alinhar
Oh, glória! Aleluia! Me trouxe a notícia que está tudo acabado, que não tem jeito mais. Mas Jesus, eu quero que o Senhor continue indo comigo e vamos entrar lá. Aleluia! O Senhor vai entrar lá, Jesus, naquela situação. Mesmo que todos estão chorando lá. Não olha para aquele que está dizendo para você. Não tem jeito, não olha. Aleluia, Jesus. Não olha. Só olha para Jesus e leve Jesus até a situação. Aleluia. Aquela mulher do fluxo de sangue já tinha gastado tudo. Já tinha feito de tudo. E cada vez mais ela piorava. Mas ela ouviu falar de quem? De Jesus. Não olhou para o problema. Não olhou para que a medicina estava dizendo ao seu respeito, para o diagnóstico. Não. Olhou para Jesus. Amém. E falou: se eu apenas tocar no oceano. Glória a Deus. Se eu apenas tocar, abaixo e mandar abaixo. Se você apenas tocar, você vai receber o seu milagre. Você vai receber a tua cura. Você vai receber a resposta. Você vai receber a vitória que você precisa. Toca nele com a tua fé.
vai ir a pique, porque Ele é contigo. Amém, Jesus. Amém, igreja? Igreja, creia. Eu creio. Creia, sai daqui, aleluia, se alegrando, se regozijando na presença do Senhor. Eu posso contemplar pelos olhos da fé, assim como Eliseu contemplou, aleluia, grandes coisas Deus está fazendo neste lugar. Amém. Eu creio. Grandes coisas foi liberada de Deus, aleluia, para as nossas vidas neste lugar. Grandes coisas, se assegure. Assegure nesta palavra. E não deixa nada roubar esta palavra do Senhor. Glória a Deus. Ela foi enviada. E ela não vai voltar vazia para o Pai. Mas ela vai fazer aquilo a qual lhe apraz. Eu creio. E esta palavra, aleluia, ela, que a terra do nosso coração venha ser uma terra fértil, aleluia, a qual foi semeada esta palavra, e ela venha crescer e venha dar fruto. Aleluia. Porque a igreja não devemos ser apenas ouvinte. Não adianta nesta tarde ouvir esta palavra a qual foi liberada da parte do Senhor e não colocar em prática. Aleluia. Nós devemos colocá-la em prática, Glória a Deus. exercitá-la em nossas vidas, e o poder dela vai criando vida em nós, vida na situação, vida em tudo, porque ela é viva e eficaz. Amém, Jesus. Ela é Glória a Deus. poderosa, amém, igreja? Glória a Que Deus. o Espírito Santo venha continuar falando conosco, ministrando aos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias. Aleluia, Jesus. Deus fiel, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Glória Jesus. a Deus, aleluia. Oh, Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Igreja, tem alguém aqui nesta tarde que ouviu a palavra do Senhor? Aleluia, glórias a Deus. E quer alguém que esteja distanciado dos caminhos do Senhor? Você que por algum motivo, aleluia, se afastou, se distanciou? Ou alguém que quer aceitar o Senhor nesta tarde? Tem alguém que ouviu a palavra do Senhor e Deus falou contigo? Aleluia, glórias a Deus. Está nas redes sociais também, né, pastora? Se houver alguém em sua casa também. Aleluia, glórias a Deus. Você tem a liberdade nesta hora de falar: Jesus, eu te aceito. Jesus, eu te quero na minha vida. Eu te quero, Jesus, sendo como todo o meu barco. Jesus, entra, seja o dono, seja o Senhor. E guia sobre a face desta terra. E entrega a tua vida, os teus caminhos para o Senhor. Porque Ele, aleluia, tem grandes coisas para ti. Aleluia, muito mais Glória a do que Deus. este dia. Grande é a mansão, grande é o lugar a qual Ele foi nos preparar, lugar lá no céu. Aleluia. Aleluia, porque Ele está à porta da igreja para nos buscar. Aleluia. A palavra de Deus tem se cumprido a cada dia sobre a face da terra. Verdade. E tudo nos prova que Ele está bem pertinho. Aleluia, para quando Ele vier para nos buscar, venhamos estar preparados para ir morar com Ele naquele grande dia. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando. Aleluia. Aleluia, Jesus. Igreja, se coloca de pé. Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor. Nesta tarde a palavra de Deus foi ministrada. E é momento de você agora declarar ela sobre a sua vida. É momento de você colocar ela em prática.
Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja por toda a igreja, hoje